Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Hoje tratando do grande romance, talvez o maior romance da literatura brasileira, na opinião de muitas pessoas, Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881 pelo enorme, gigantesco Machado de Assis, né? Nosso maior escritor, isso sem dúvida. Bom, antes de entrar no romance, vamos fazer aquele panorama já de costume, né? Falando um pouquinho sobre o realismo no Brasil. Bom, se você lembra do realismo em Portugal, ele começou lá, né? O marco inicial foi a questão Coimbra, em 1865, aquela discussão entre românticos e realistas, né? Como é que foi no Brasil? Bom, a gente não pode comparar muita coisa porque as sociedades são completamente diferentes, né? No Brasil, o marco inicial é considerado justamente a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, porque é um romance extremamente inovador, né? É um romance que subverte as normas do romance até então conhecidas, né? Não se fazia, o Machado se propôs a fazer uma coisa radicalmente nova, estranha, né? Bem à frente do seu tempo, dizem alguns críticos, né? E em que contexto ele escreve e publica esse romance? Bom, Memórias Póstumas de Brás Cubas é um romance que deflagra, ele aborda com uma sinceridade e ao mesmo tempo com muita ironia toda a sociedade brasileira do século XIX. Então a gente tem que entender o que é a sociedade brasileira do século XIX, especialmente no segundo reinado, ou seja, na gestão do Dom Pedro II, né? Quais são as características dessa sociedade nesse momento? Bom, não podemos esquecer que a produção, né, a economia gira em torno da produção agrícola ainda, açúcar e café, e que a mão de obra ainda é escrava, né? E justamente essas dissonâncias, esses desacordos dentro da sociedade, essas tensões, né, sociais, políticas e econômicas, vão ficar bastante transparentes na dinâmica social, né? E um fato histórico que vai deixar isso mais evidente ainda, entre tantos que acontecem no Segundo Reinado, é a Guerra do Paraguai, que acontece aí na segunda metade dos anos 1860, né? A Guerra do Paraguai, que consumiu dinheiro, enfim, né? É um fato histórico bastante complexo, não muito entendido até hoje quais foram as razões da Guerra do Paraguai, mas de qualquer forma, todas essas classes e interesses sociais que estavam em disputa acabaram ficando mais evidentes ainda, né? Essas tensões do Segundo Reinado. Muito bem. Se nós olharmos aqui para a nossa pirâmide, nós vamos ver que existem 4 grandes grupos sociais, né? A aristocracia, que é constituída pelos grandes proprietários de terras. Abaixo dela, os profissionais liberais, comerciantes, enfim, pessoas que estavam ligadas à aristocracia de alguma forma, prestando serviços a essa aristocracia. Os pequenos comerciantes, os negros alforriados e esses homens brancos e pobres. Muito bem. É exatamente aqui que vai se localizar o grosso da obra do Machado de Assis, né? Por quê? Mais da metade da população brasileira do século XIX era constituída por escravos, né? Não que o Machado não tivesse tratado da escravidão na sua obra, pelo contrário. Foi o escritor que mais tratou da escravidão, né, em tudo aquilo que ela trazia de mais nefasto e prejudicial para o Brasil, né? A gente vai ver isso em muitos contos dele e num episódio bastante famoso e marcante do Memórias Póstumas de Brás Cubas, que a gente vai ver já já, né, daqui a pouco. Bom, por que esses homens brancos e pobres são o grosso da obra do Machado de Assis? Porque eles são um enigma. Afinal de contas, numa sociedade em que nós temos tão pouca mobilidade, afinal de contas, ou ela se concentrava, a produção, né, a economia se concentrava no topo, nos grandes proprietários de terras, né, donos de fazendas de açúcar, de cana-de-açúcar, de gado e principalmente de café nesse momento, e na base da pirâmide social, os escravos. E esses dois estratos da sociedade, né,
os profissionais liberais e os homens brancos e pobres. O que eles faziam? Eles viviam orbitando em torno dos grandes proprietários, né? Eles precisavam prestar serviços para esses grandes proprietários porque era deles que vinha o dinheiro e, portanto, a subsistência dessas pessoas. Então, muito bem. O que a gente vai ver na obra do Machado de Assis? Memórias Póstumas vai dar conta disso belíssimamente. Nós vamos ver o Brás Cubas sendo um representante dessa aristocracia, em torno do qual vão orbitar uma série de personagens que vão viver às custas, aliás, à custa, né? Olha lá o português, da fortuna, né? Do dinheiro do Brás Cubas. Muito bem, olha lá. O Machado de Assis vai tratar dessas classes aí, estão meio que num limbo dentro da sociedade brasileira escravocrata do século XIX, em toda a sua obra. Só que ao longo da sua obra, ele vai fazer isso com perspectivas diferentes. Então nós vamos ver, numa fase que a gente vai chamar de fase romântica, o Machado de Assis ainda está ali envolvido com questões amorosas, então a gente ainda tem intrigas do lar, né? Casal que casa, separa, ou que tem algum impedimento para ficar junto, né? Dessa fase, os dois principais romances são A Mão e a Luva, que é de 1874, e Yaya Garcia, que é de 1878. Bom, entre Yaya Garcia e Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós temos apenas quantos anos? 3. E nesses 3 anos aconteceu alguma coisa com Machado de Assis que fez ele olhar para essa sociedade talvez da mesma forma, né? Talvez o olhar dele não tenha mudado, mas a forma de tratar essa sociedade na sua obra ficcional mudou, né? Então nós vamos ver que em 1881, com Brás Cubas, em 1886, com Quincas Borba, em 1899, com Dom Casmurro, o Machado vai tratar desse limbo da sociedade brasileira de uma forma muito mais irônica, mais satírica, mais mordaz, mas sempre sem perder aquilo que, por muito tempo, foi um estigma para o Machado, né? A elegância da sua escrita, né? Muito bem. Agora imagina que você está em 1881, certo? Você está acostumado a ler romances românticos, histórias açucaradas, intrigas amorosas, né? Casa separa, separa, casa, pode ficar junto, não pode. E de repente você abre um romance que tem como que a gente pode chamar isso, né? Isso aqui, ó. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então imagina, o que parece isso aqui? Por que eu falei que eu não sei como chamar isso aqui? Porque parece um epitáfio. Sabe o que é um epitáfio? Epitáfio são aquelas inscrições tumulares, né? Então, ao abrir esse livro, é como se nós estivéssemos abrindo um túmulo. Tudo bem? Isso tem que ficar claro. Por quê? Porque no primeiro capítulo, o Brás Cubas vai dizer o seguinte, nós temos aqui uma narrativa, narrador, protagonista. Vamos ver lá. Óbito do autor. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Olha, se você não leu mais nada desse romance, você pode parar por aqui e dizer o seguinte, olha, Brás Cubas está todinho aqui, mas é claro que você vai ler porque você não vai deixar de ter esse prazer de ler Machado de Assis, não é? Quem é Brás Cubas? Primeiro, ele é um defunto autor. Vamos lá. Essa é uma questão bastante recorrente. Qual seria a diferença entre o autor defunto e o defunto autor? O autor defunto escreveu o livro e morreu. O defunto autor morreu
e está escrevendo o livro. Então, o que acontece aqui? Nós temos uma quebra do pacto narrativo. Que pacto é esse? Pacto de confiabilidade, de credibilidade. Por acaso você já viu um defunto escrever um livro? Né? Pelo menos do jeito que o Brás Cubas faz aqui. Então, essa técnica, né, que o Machado vai encontrar, que não deixa de ser uma técnica, uma grande técnica, né, ele vai utilizar um narrador que já morreu e que agora, depois de morto, se põe a contar a sua história. Né? Só que tem mais coisa, vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, que ele vai começar pelo fim, em vez de começar pelo começo. Outra quebra. Então nós temos um narrador que começa a sua história pelo fim. E aí, aí vem o grande toque de ironia do Machado de Assis, que ele vai colocar lá na voz do Brás Cubas. Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que a diferença entre o livro dele e o Pentateuco, para quem não lembra, o Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ele vai dizer que a diferença radical entre o Memórias Póstumas de Brás Cubas, o livro que ele está narrando agora, e o Pentateuco, a única, né, a mais notória, é que Moisés contou a sua morte, mas ele não pôs no começo, pôs no fim. Então, olha só o que o Brás Cubas está fazendo. Ele está comparando a sua obra com um dos livros fundadores da nossa cultura. Ou seja, o Brás Cubas é muito pretensioso. E é essa pretensão que vai acompanhar a vida dele. Então nós vamos ver, nessa narrativa aí que o Brás Cubas coloca em primeira pessoa, contando a própria vida, nós vamos ver que ele vai subverter uma série de coisas, né? A gente já viu, ele subverteu a forma de contar a história, ele vai subverter ainda mais. Isso aqui foi só uma introdução, né? Para quê? A fim de quê? De fazer uma sátira da sociedade brasileira do século XIX. Então ele vai fazer o seguinte, lá na advertência ao leitor, ele vai dizer que ele vai escrever essa história com a pena da galhofa e a tinta da melancolia. Então esses dois sentimentos vão acompanhar o tempo todo a história de Brás Cubas e a narrativa do Brás Cubas, né? A galhofa, a sátira, a brincadeira, vamos dizer assim, né? A tiração, né? Como a gente diz no cotidiano, né? Ele vai tirar uma com essa sociedade, mas ao mesmo tempo ele vai estar o tempo todo acompanhado desse sentimento da melancolia. O que é a melancolia? Né? Sem querer entrar na psicanálise, até porque, né, eu não tenho habilitação para isso, mas ser melancólico significa estar suspenso, não ter projeto, né, não ter nada. É como se vivesse uma ausência de si mesmo. E é isso que a gente vai acompanhar ao longo da história do Brás Cubas, até mesmo quando ele se refere à relação dele com a Virgília. Olha aqui, por exemplo, nós temos o capítulo 55, o velho diálogo de Adão e Eva. Bom, eu acho que a gente não, né, precisa ser muito explícito aqui para dizer o que significa esse diálogo. Obviamente, o Brás Cubas está subvertendo a forma de contar história, né, utilizando apenas pontuação, ele está relatando, ou está sugerindo, melhor dizendo, a sua relação amorosa, e aqui especificamente sexual, com a Virgília, que vai ser a sua amante a mais presente na vida e na narrativa dele. Uma relação fadada ao fracasso, fadada à incompletude pelas próprias circunstâncias nas quais elas se dão. Muito bem. Esse Brás Cubas personagem, representante da aristocracia brasileira, que, portanto, vive um vazio de si mesmo, uma carência de projeto existencial, também passa por uma vida sem grandes acontecimentos, né? Tanto que ele fica o tempo todo querendo, arquitetando plano. Arquitetando é uma palavra, né, que não cabe muito bem ao Brás Cubas. Ele não tem obstinação para isso. O que ele faz da vida? Nada. Ele só é rico. E como ele é rico, representante aí que é das altas classes da sociedade brasileira do século XIX, ele vive ao capricho, né? Uma vida dada à sua volubilidade, ou seja,
a sua inconstância, né? Nós vamos ver no Brás Cubas, tanto o personagem quanto o narrador, uma vida dada ao sabor do acaso, né? Como ele vai dizer, inclusive, lá no começo do romance. Muito bem. Um dos capítulos importantíssimos desse romance é o capítulo O Vergalho, né? Bastante presente também em provas, né? O que esse capítulo representa? Ele vai representar a forma como a estrutura social brasileira ali, lembra? Sociedade escravocrata, né, pouca mobilidade, ela acaba se perpetuando na medida em que as coisas não se resolvem, né? Como assim não se resolvem? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho? Olha lá. Tais eram as reflexões que eu vinha fazendo por aquele valongo fora, logo depois de ver e ajustar a casa. Bom, aqui ele está pensando na relação dele com a Virgília. Interrompeu mais um ajuntamento. Era um preto que vergalhava outro na praça. O outro não se atrevia a fugir, gemia somente estas únicas palavras. Não, perdão, meu senhor, perdão. Mas o primeiro não fazia caso e, a cada súplica, respondia com uma vergalhada nova. Toma, diabo, dizia ele. Toma mais perdão, bêbado. Meu senhor, gemia o outro. Cala a boca, besta, replicava o vergalho. Bom, nesse capítulo aqui, o que está acontecendo? O Brás Cubas vai encontrar, por acaso, o seu ex-escravo Prudêncio, vergalhando, ou seja, dando uma surra com um vergalho, né, que é uma forma de chicote, no seu próprio escravo. Então o que acontece? Nós temos uma reprodução da crueldade. Aquilo que o Brás Cubas fazia com o Prudêncio lá, quando era criança, a mesma coisa, né? Batendo no vergalho com ele, gritando, cala a boca, besta, o Prudêncio vai reproduzir com o seu próprio escravo. Então é um ex-escravo que tem um escravo. Então essas relações, elas se repetem. Devido a quê? Devido à própria configuração da sociedade brasileira do século XIX. Então nós vamos ver que o Machado de Assis é um escritor que vai juntar, né, muito falado sobre o Machado, o fato de ele ser um grande estudioso, um grande analista das emoções, da psicologia humana. E ele realmente faz isso, né? Quando a gente vê personagens como a Marcela, primeira amante do Brás Cubas, a Dona Plácida, aquela que é acoberta, que cede a própria casa para ocultar os amores de Brás Cubas e Virgília, nós vamos ver muitos personagens que estão, como eu disse lá no começo, orbitando em torno dessa aristocracia. Por quê? Porque é a única forma que eles têm de alcançar algum lugar na sociedade. Só que nem o ex-escravo acaba escapando disso. Então nós vamos ter também, de alguma forma, uma leitura do Brasil, né, e talvez não seja por acaso que Brás ecoe Brasil, né, o Brás Cubas é um personagem que representa algo do Brasil. O quê? Uma estrutura social, mas também um modo de ver a vida, uma visão de mundo, né? O Brás Cubas é um personagem bastante dado às suas vontades, né? E as suas vontades mudam, né, com uma certa facilidade, né? Poucas coisas são muito efetivas na vida de Brás Cubas, e a gente vai ver o resumo disso, né, no último capítulo, não por acaso, chamado Das Negativas. Também célebre esse capítulo, né? Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube minha boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo desse capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Bom, não houve míngua, ou seja, não faltou nada, mas também não sobrou nada. Mas foi uma vida justa? Ele próprio considera que não. Por quê? Porque ele pelo menos não teve que
viver com o suor do próprio rosto. Então, o que a gente observa? Que o Brás Cubas passa pela vida, de certa maneira, indiferente a tudo, né? Só que o que nos causa estranheza? O fato de que o Brás Cubas está narrando a sua história de algum lugar que a gente não sabe qual é. Só que ele em nenhum momento diz como é esse outro lugar de onde ele fala. A vida dele está totalmente presa aqui, né? Então, qual é a finalidade disso? Não sabemos. O que a gente pode deduzir é que o Brás Cubas, narrador, continua com a mesma postura do Brás Cubas personagem. Uma pessoa que narra aquela história, que tem alguns fatos, né, bastante tristes, a morte de Nhã Loló, por exemplo, o aborto que a Virgília sofre, do filho que Brás Cubas tem, ou viria a ter, mas que, ao final, ele diz de uma maneira, até de certa forma, desleixada, vamos dizer assim, né, leve, tudo aquilo que ele não teve, né? Muito bem. Memórias Póstumas de Brás Cubas, portanto, é um romance inovador em muitos sentidos. A forma de narrar, né, a linguagem utilizada, a construção desse personagem, né, é muito novo no Brasil, né? E o Brás Cubas vai se caracterizar, e aí a gente pode lembrar de toda a obra do Machado de Assis, como sendo uma obra de um humor melancólico, né? É aquele humor que você não vai se rasgar de rir. É um humor mais intelectual, né? Um humor mais refinado, que vai permitir a ele olhar para essa sociedade, para os constituintes dessa sociedade com uma profundidade psicológica bastante acurada e, ao mesmo tempo, promovendo uma crítica social como até então não se fez no Brasil e há quem diga que depois também não. Então é isso aí, ficamos por aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um grande livro, espero que você tenha gostado, espero ter ajudado e até a próxima.